Se já tava difícil pro Kafka vencer o Kaiju número 9, agora ficou impossível, porque o vilão invocou o Kaiju número 2 para a batalha, e de quebra, ainda revelou a origem de todos os Kaijus já criados, que foi chocante demais. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 107 de Kaiju número 8? Então vamos nessa. O capítulo começa com o Kaiju número 8 acertando um golpe devastador no Kaiju número 9, que manda ele pra muito longe, enquanto todos já comemoram. Mas é claro que o grande vilão da obra não ia cair fácil assim, e o maior erro do Kafka é achar que ele é o Saitama. Lembrando que esse golpe, chamado de explosão dupla modificada, foi um ataque potencializado de energia Kaiju, unindo a técnica da tropa, desenvolvida pelo diretor Isao, mesclado com o estilo de luta do clã Roshina, ensinado pelo Soshiro, um golpe que surpreendeu até mesmo o novo diretor da tropa de defesa, mas que não foi o suficiente para atingir o núcleo do vilão, que já esperava por esse ataque e acabou se protegendo com o escudo de energia. Kaiju número 9 aparece caído no chão, sem braço direito e com um baita rombo no peito, enquanto Nogizaka percebe que o Kafka tinha acabado de evoluir o estilo de luta do antigo diretor, e na forma Kaiju, um feito que nenhum defensor ou até Kikoru conseguiu fazer. Isso só mostra o quanto o Kafka é um gênio, apesar de todos pensarem o contrário, porque ele não dominou apenas um estilo de luta em um mês, como dois, o da tropa e o do clã Roshina, e não só isso, como mesclou os dois, criando seu próprio estilo de luta. Pena que não foi o suficiente para vencer, porque o Kafka percebe que tinha uma coisa errada, e repara finalmente no escudo que o bicho tinha projetado embaixo da pele. Kaiju número 8 então se prepara para dar mais um golpe, só que o número 9 lança um canhão enorme de energia pela boca, usando os poderes do número 2, que arrasa um quarteirão inteiro, e o Kafka só não é acertado por muito pouco. Só que esse ataque foi apenas para distrair e levantar uma nuvem de poeira, enquanto o vilão se curava totalmente. O Kafka até tenta encontrar o seu inimigo na poeira, através da detecção Kaiju, e só por causa disso que ele não é finalizado com um soco pelo vilão, que aparece do nada pela direita. Kaiju número 9 fala que o Kaiju número 8 já foi um humano. Como assim? Mas muito provavelmente pela forma como ele se movimenta e tem sentimentos pelas pessoas. Só que isso não faz sentido, porque o vilão absorveu o diretor Isao, o pai da Kikoru, que antes disso já sabia da identidade secreta do Kafka, então ele deveria também saber dessa informação. E mesmo que ele não soubesse e tenha se referido ao Kaiju parasita dentro do Kafka, também não faz sentido, já que o Kaiju número 8 é o resultado criado pela união de um humano com o parasita do tipo Kaiju, tipo o Venom com o Ed Brock lá na Marvel. Mas existe uma terceira possibilidade dessa fala, que é a mais interessante e provável, é que o vilão tenha se referido ao Kaiju número 8 mesmo, que é a união do Kaiju parasita com o humano. Ou seja, só essa pequena frase do Kaiju número 9 pode ter entregado que o Kaiju número 8 é muito mais do que um Kaiju, pois ele é mesmo uma espécie de Venom que vem parasitando hospedeiros ao longo das eras. E muito provavelmente aqueles dois caras que já apareceram no flashback do Kaiju número 9 podem ter sido o hospedeiro do Kaiju número 8, sem que ele soubesse na época, o que pode explicar aquela visão que o Kafka também teve lá no centro de treinamento da tropa de defesa, com o possível usuário antigo do Kaiju número 8. Será que os poderes Kaijus do Kafka já tiveram outros usuários, assim como One for All lá de Boku no Hero? Isso vai ser revelado nos próximos capítulos, já deixei a sua opinião. Kaiju número 9 continua falando que estava impressionado com os humanos e a forma como eles conseguiam superar a falta de sua inteligência, além de continuarem superando seus planos, como por exemplo, terem achado um humano compatível com a arma numerada 6 aos 45 do segundo tempo, sem falar do fato das suas criações mais fortes serem derrotadas tão fácil. Número 11, 12, 13, 14 e 15. O vilão dá uma saraivada de golpes diretos a queima-roupa no Kafka, enquanto fala que ele é muito divertido estudar os humanos, dissecá-los e então devorá-los, para aprender mais sobre a sua essência e complexidade. Kafka até tenta escapar dos golpes, com a sua propulsão nos pés, mas o vilão puxa ele pra perto de novo com a sua cauda, acertando um baita golpe no peito do protagonista, bem ao estilo Haikage. A luta, que já estava difícil, vira um massacre, porque enquanto o Kaiju número 8 apanha, o número 9 ainda vai dizendo que os humanos criavam regras e ferramentas para dominar o ambiente em que viviam, mesmo cercados de predadores naturais, e que ele precisava entender por que os humanos faziam tantas coisas sem sentido para ele, como se sacrificar pelos outros, compartilhar recursos e protegerem os mais fracos, mesmo sabendo que isso colocava em risco a sua própria segurança e sobrevivência individual. Portanto, desde que ele entendesse o motivo disso tudo, ele com certeza iria evoluir ainda mais. Essa psique do Kaiju número 9 me lembrou muito o Victor Frankenstein de Mary Shelley, que era um cientista obcecado por desvendar o segredo da vida, que por isso acaba criando um monstro a partir de um método especial, usando restos mortais. Só que aterrorizado pela criatura que tinha criado, ele acaba abandonando o monstro, que jura vingança contra ele. Eu não acho que o Naoya Matsumoto vai mostrar uma origem parecida para o seu vilão aqui, revelando que ele foi criado por algum cientista humano, usando energia embaixo da terra, mas sem dúvidas, o autor se inspirou no Frankenstein para desenvolver a personalidade do Kaiju número 9, ou até do seu cientista, que revela aqui que deseja saber tudo sobre amor, justiça, cultura, etiqueta, leis, Deus, religião, ciúme, inveja, esperança e outros elementos que tornam os humanos tão únicos. E só pela fala do vilão aqui, dá pra perceber que ele passou bastante tempo estudando a humanidade, provavelmente infiltrado como um humano, mas mesmo assim, ele sequer arranhou a essência humana. Parece a mesma busca por conhecimento que o Jura, o vilão de Boruto, anda fazendo lá em Two Blue Vortex. Então será que ele pretende transformar todos os humanos em Kaijus e finalmente entender por que eles se comportam assim? Ou ele pretende apenas acabar com a tropa de defesa, que é a maior resistência desse mundo, para dominar o planeta? Isso é
é revelado logo na página seguinte, porque o vilão implantou uma imagem do futuro na cabeça do Kafka, com Paris totalmente devastada por diversas espécies diferentes de kaijus e dezenas de humanos já parasitados por monstros do tipo planta. Inclusive no texto dito pelo vilão, existem partes bem interessantes, que mostram algumas dúvidas que ele tem em relação a experiências que ele ainda não conseguiu fazer com os humanos, como parasitar kaijus do tipo planta na cabeça deles, trocar seus corações por núcleos kaijus, misturar seu sangue e DNA com a substância especial vinda debaixo da terra, ou expor eles à radiação da energia da falha, que é aquela substância que vaza através do atrito entre as placas tectônicas. Lembrando que essa energia parece ser a chave de tudo, e já foi inclusive mencionada pelo Soshiro nos capítulos passados, como uma substância radioativa que vaza provavelmente do magma da Terra e que ao se misturar com plantas e seres vivos biológicos, acaba criando os kaijus primais, que em pouco tempo acabam evoluindo ao ponto de subirem para a superfície e atacarem as cidades. O que explica por que o Japão tem tantas aparições de monstros, já que eles lideram os países mais atingidos por terremotos. E isso só mostra o quanto o Kaiju número 9 anda explorando essas fendas para criar kaijus, como ele já fez com seus novos kaijus numerados. O problema é que essas criações não parecem ter limites, tanto em questão de poder como de inteligência e evolução. E um grande exemplo disso é o Kaiju número 10, que até onde sabemos foi o primeiro criado como protótipo numerado do Kaiju número 9, para que depois o vilão criasse um monstro melhor, mas que pode ser a chave para a gente saber mais, tanto sobre a origem dessa substância das fendas, quanto para a gente saber mais sobre o próprio vilão, de onde ele veio e como ele foi criado, porque foi exatamente isso que ele prometeu quando fez a parceria com o Soshiro. Então vamos ver o que ele ainda pode revelar de informações. Mas será que o autor também vai usar a mesma origem clássica dos kaijus na cultura pop e revelar que no seu mangá eles também têm a origem da Terra Oca? Seria bem interessante, mas eu duvido que essa revelação venha se o grande vilão da obra cair nessa batalha. É por isso que eu acho que o Kafka vai ser derrotado, mas ainda assim vai conseguir fugir para se recuperar enquanto o vilão toma a maior parte do Japão, pelo menos até que o nosso protagonista descubra o ponto fraco do vilão e volte para a revanche com tudo. Voltando ao capítulo, o Kafka finalmente percebe o quanto era perigoso deixar o Kaiju número 9 vivo e parte para cima dele com tudo, com mais um soco carregado, que foi o mesmo que ele usou no começo desse capítulo, só que o vilão parou o ataque com facilidade. Olha essa, enquanto diz que vai tomar tudo dos humanos. Lembrando que esse golpe, que foi dado há poucos segundos atrás, foi capaz de abrir um rombo no peito do vilão, mas só o fato dele parar esse mesmo ataque aqui já mostra o nível de adaptação absurda que o Kaiju número 9 já possui. Você fala que ele deve ter trocado de novo o seu núcleo de lugar, só por precaução. E por essas e outras que eu digo que o Kafka não tem mais nem chance de vencer essa luta. Kaiju número 9 fala que também percebeu a evolução do Kafka nesse último mês, mas que ele também não tinha ficado para trás. E é aí que ele dá uma de Sukuna e invoca mais 2 braços e uma cabeça, a do Kaiju número 2, mostrando que vai usar sim os poderes do bicho a partir de agora. E eu já tinha cantado essa bola aqui no canal, porque eu falei várias vezes que o vilão iria usar os poderes do Kaiju número 2 em algum momento da luta, que o Kafka deveria estar preparado. Será que ele e o Soshiro não bolaram nenhuma estratégia para lutar contra isso? Porque isso é bem óbvio na verdade, e seria o tipo de coisa que o vice-capitão pensaria. Mas é como eu disse, se já estava difícil pro Kafka, agora não existe qualquer chance dele vencer sozinho. E nesse cenário, quem poderia chegar aí para ajudar, sem se tornar um peso? Kikoru, Narumi ou o próprio Soshiro? Pra mim, a única que pode ajudar o Kafka nesse momento é a Minashiro, que ainda deve estar ali perto, e deve ter recuado apenas para se recuperar e buscar mais armamentos. E eu só vejo essa saída para o nosso protagonista, porque lutar sozinho contra 2 kaijus numerados é pedir para ter o CPF cancelado, a não ser que o Kafka deixe o kaiju parasita assumir o controle do seu corpo. E aí sim, veríamos o kaiju número 8 no máximo, talvez com a fortitude nunca antes vista, de 10.0, parecido com o que vimos na luta dele contra o diretor Isao Shinomiya. Só que pelo medo de ser tomado pelo bicho, talvez ele evite isso, o que abre margem para que alguém chegue ali no campo de batalha para ajudá-lo. Quem sabe um Ichikawa bem overpower, para dar o troco daquela surra que ele levou do vilão lá no começo da história. É, amigos, a situação não tá nada boa pro Kafka, e o próximo capítulo já pode ser o seu último. Mas como aprendemos recentemente com Gojo e Sukuna, tudo pode acontecer em uma luta de mangá, onde o autor não tem medo de enlouquecer. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder o próximo conteúdo de Kaiju número 8. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!